aqui do jornal Centro-Oeste Express, e hoje ele está aqui comigo novamente para esclarecer aí a respeito de alguns assuntos jurídicos. E olha só, hoje o nosso assunto é a respeito aí do benefício de prestação continuada. Heitor, fala pra gente aí a esse respeito. E aí, Elisa, primeiramente, muito obrigado. Boa tarde a todos os telespectadores, internautas aí, pessoal ao vivo que está acompanhando. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado a Ingrid, que está ali na edição, você, Elisa, e ao espaço, obrigado ao Jales, à TV Portal Centro-Oeste. Bom, BPC, chegou agora um tema que eu gosto muito de falar, né, ultimamente. O BPC, teve uma época que eu estagiei no INSS durante meu curso de Direito, minha formação. Eu estagiei lá no período de 2018 a 2019. E foi onde eu conheci esse BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, né? E foi isso, Elisa. Eu vi a oportunidade de trazer pessoas, às vezes, marginalizadas, excluídas da sociedade, de volta aí, sendo um integrante social novamente, sendo integrado à sociedade, né, com a opção de ter um salário mínimo, sendo aquelas pessoas que talvez nunca contribuíram com o INSS, nunca teve a oportunidade de ter uma carteira assinada, ou por opção própria, e seja também para as pessoas idosas e pessoas com deficiência, dando mais acessibilidade e integração social, né? Entendi. Então, isso aí abre margem aí para aquelas pessoas que não tiveram uma oportunidade, né, de ter um trabalho, ou talvez até teve, mas infelizmente por algum motivo não pôde mais trabalhar. Então, esse benefício aí, ele é bom para esse tipo de pessoa. Exato, Elisa. E também para um grupo de pessoas que tem uma situação socioeconômica mais vulnerável, né? Não deixa de ser talvez o vô, os avós, né, que estão naquela residência, aquelas pessoas que às vezes acham que não conseguiu aposentar por falta de tempo de contribuição ou algo do tipo ao INSS. Existe um benefício que é fornecido pela assistência social, né? É um benefício que está previsto na nossa Constituição brasileira, artigo 223, né? Só um instante. E esse benefício requer uma série de documentação, mas é possível para ajudar a complementação da renda, né? Uma complementação da renda também das famílias. E a quem e onde essas pessoas devem recorrer para estar vendo a respeito desse benefício? Bom, são alguns passos para requerer esse benefício, né, Elisa? Primeiramente, a pessoa tem que se encaixar nos requisitos. Quais são os requisitos exigidos? Bom, vamos lá. Os requisitos são ter o cadastro único no CAD, na assistência social. Essa pessoa tem que ser um idoso mais de 65 anos de idade ou uma pessoa portadora de deficiência. Essa pessoa portadora de deficiência é independente da idade. Então, outra característica é a pessoa sendo considerada uma pessoa de baixa renda. O que é uma pessoa considerada de baixa renda hoje nos termos legais aqui no Brasil, Elisa? É uma pessoa que recebe até 1/4 do salário mínimo. Então, uma pessoa que tem uma renda per capita. Essa renda per capita é a renda do grupo familiar, certo? Dividido por pessoas. Como assim por per capita? Por cabeça. É um termo por cabeça. Então, por exemplo, tem 5 pessoas na casa, na residência, soma talvez pai, mãe e filhos. Vamos colocar que os filhos são todos menores de idade, menores de 14 anos, não trabalham. E apenas a renda é do pai e da mãe. Então, você, para descobrir qual que é esse valor de 1/4, se você está numa situação confortável ou não, bom, segundo as leis no Brasil, você tem que estar a 1/4 da renda mínima. 1/4 do salário mínimo. Como é feita essa divisão? Dessas 5 pessoas componentes da família, você divide a renda familiar que vem do pai e da mãe. Soma os salários, vamos dizer, né? Assim, somou o salário, somou a renda da família, divide por 5. Seria a renda per capita dessa família. Esse número X tem que ser aproximadamente 1/4 do salário mínimo
para que assim essa pessoa tenha qualificação para conseguir de forma administrativa, de forma que entrar com a ação judicial já é entendido meio salário mínimo, essa renda per capita mínima de meio salário mínimo. Interessante. E quais documentos seriam assim, necessários para essa pessoa tá fazendo esse benefício? Bom, dos documentos, eu trouxe aqui, vamos lá, certidão de nascimento, se for menor de idade, né, caso uma criança com pessoa com deficiência. Então, é certidão de nascimento, para pessoas idosas já é CPF, identidade, né, da criança também, né? Carteira de trabalho, título de eleitor, certo? Temos que ter também, esse documento do CAD único, da assistência social, que já foi falado. E após isso, Elisa, fazer esse cadastro, se encaixar nos requisitos, é ir até a agência do INSS e fazer o requerimento. Só que tem um porém. Temos um porém. Não é um porém, Sempre tem que ter um porém. Mas olha a dificuldade que acontece com esse sistema. Me veio essa ideia que tem agora. Porque que acontece? O pessoal que precisa desse benefício não é um pessoal que tem fácil manuseio e facilidade com a tecnologia. E na época eu estagiava no INSS, bastava a pessoa se dirigir até a agência e era feito porque não era digital. Hoje o sistema, em grande parte, para não falar por completo, né, está totalmente digitalizado. Então a pessoa... Tudo, né? Exato. Tudo digitalizou. Elisa, para você ver, tem gente que não tem e-mail ainda. Então você tem que ir no INSS, você tem que ter e-mail, tem que ter um celular, Android ou iPhone, né? Porque a pessoa tem que ter ali, fazer o requerimento, normalmente hoje é online. Lógico, com certeza a autarquia recebe e abraça todos que têm essa dificuldade para estar fazendo. Mas como tem essa passagem para o digital, às vezes está sendo necessário procurar um profissional para estar fazendo os pedidos, para estar acompanhando todo o processo. Porque além de tudo isso, né, vamos lá que a pessoa conseguiu e fez o requerimento através da agência ou de alguma instituição ou de algum profissional. A pessoa fez o requerimento, fez o pedido, tem que acompanhar o processo. De acordo com o tempo do processo, vai surgindo algumas diligências, algumas exigências do INSS que têm que ser feitas e cumpridas, sob pena de desistência do processo. Olha só. Então, pessoal, pelo que eu entendi aqui, se eu estiver errado, você me corrige, Heitor. Pelo que eu entendi aqui, o primeiro passo é você fazer ali a inscrição, o cadastro único. Isso. Né? Geralmente você vai no CRAS para fazer isso, o cadastro único, para depois já entrar com os processos, né? Levando aí todos esses documentos. É até interessante isso que eu ia falar, que você falou muito bem colocado, Elisa, porque eu ia falar que o primeiro passo são os requisitos, né, que é ser portador de deficiência ou maior de 65 anos de idade e se encaixar naquele cálculo de renda socioeconômica vulnerável. Mas o primeiro passo como você bem colocou, é ir na assistência social mesmo, porque às vezes a pessoa não se encaixa nesse tipo de benefício, mas existem outros benefícios do governo que ela pode vir a ser contemplada. Né? Mas, Heitor, assim, por que é tão demorado uma pessoa conseguir a aposentadoria? Às vezes demora anos. Eu sei porque eu tenho uma pessoa conhecida que ela tem problema de coluna, ela é impossibilitada de trabalhar, ela tem menos de 65 anos, ela nunca trabalhou, nunca teve carteira assinada devido a essa problemática na coluna, já comprovou, já foi em médico, já fez de tudo, porque passa por uma perícia, né, para você estar aposentando. Sim. E demora muito. Por que existe essa demora? É uma pergunta que também gostaria de receber, essa resposta, Elisa, né? Gostaria sim, porque são filas imensas e a questão que a gente estava falando anteriormente sobre a digitalização era para ser um processo muito, muito mais rápido do que era de forma manuseio, né? Mas você não acha assim que as leis aqui do Brasil, elas são muito burocráticas
em relação a essas coisas? Pois é, mas o processo de digitalização, a ideia foi facilitar e desburocratizar. Né? E de certa forma é que está sendo, né, com certeza está sendo aperfeiçoadas a cada momento, a cada instante, inclusive que sirva talvez essa entrevista de crítica, né, para que seja feita às autoridades competentes aí, para ter um prazo mais célere, porque as documentações eu envio do meu celular, sabe? Então, igual eu tenho um prazo para cumprir, você tem 30 dias para cumprir o prazo. A gente corre atrás o máximo possível, em 3 dias está cumprido e a gente já devolve para o INSS. Então, bastava eles analisarem com mais eficiência. E não sobrecarregando a autarquia nem os servidores. Longe de mim fazer isso, até porque eu já fiz parte desse time. Mas que seja aberto mais vagas, né? Teve um concurso recente, que seja chamado esses servidores, que sejam colocados em práticas, em trabalho. E o Brasil está precisando disso, de dar uma engrenagem, vamos engrenar de vez e ir para frente e começa aí nas instituições. Porque existem muitas pessoas que buscam essas instituições, além de demorar anos, às vezes a pessoa está precisando daquele dinheiro, passando por dificuldade, né, e a coisa demora, né, infelizmente. É difícil de arriscar prazos nessas questões, Elisa, mas eu, de acordo com um pouquinho da experiência que a gente vem tendo nos últimos anos, pode pôr aí mais ou menos aproximadamente 6 meses você está recebendo uma resposta, ou um deferimento ou um indeferimento, né, uma positiva ou uma negativa do seu processo. Um advogado ajudaria nesse processo? Exatamente, com certeza, com toda certeza, os advogados previdenciaristas e outros que têm conhecimento para estar atuando na área. O legal de tudo isso é que assim, a pessoa não precisará necessariamente ser advogado, mas é lógico, um advogado vai ter muito mais aptidão e capacidade para estar acompanhando. Agora, não impede de você pedir para o seu avô ou para o seu filho, né, e você mesmo indo atrás. A gente contrata um profissional porque a forma de pagamento para esses serviços, por ser um serviço assistencial, é feito da melhor forma possível para as pessoas. Então é um trabalho, lógico, envolve tempo, envolve acompanhar todo um procedimento, um processo. E todos os advogados, em forma quase que unânime mesmo, eu posso falar todos, fazem um trabalho e recebem algum valor para isso de forma lícita, de forma tranquila, para a pessoa estar pagando. E outra, essa pessoa que recebe benefício, Elisa, ele vai ser um cidadão que vai estar, né, comprando na esquina, vai estar comprando nos mercados, vai estar almoçando, né, jantando, tomando café da manhã. Então é todo um bem para a comunidade, né? Eu acredito. E assim, Heitor, para a gente concluir, qual que seria a sua consideração final aí a respeito desse benefício? Bom, a consideração final talvez é ter mais pessoas divulgando e falando desse assunto. As pessoas que às vezes só escutam falar, ir atrás. Porque, veja bem, Elisa, o direito previdenciário nas universidades e faculdades, que eu fiquei sabendo e estudando, o direito previdenciário é uma matéria de 6 meses, de um semestre, e é mais ao final do curso. Em algumas matérias, em algumas grades, o direito previdenciário nem é obrigatório para a pessoa se tornar bacharel em direito, né? Inclusive, na OAB ainda não temos o direito previdenciário nas provas. Parece que vai ser uma das questões a mais que vai vir aí. Inclusive, já abre brecha também, Elisa, você me dá licença para fazer esse adendo, sobre a aprovação da OAB, os concursos, e a gente está talvez trazendo algumas pessoas para estar falando, né, dando entrevistas aqui, né? A gente tem que trazer uns concurseiros, viu, Heitor? Exato, vamos ver aí o pessoal amigo nosso aí, vai estar divulgando, levando essas informações para, né, a sociedade. É isso aí, pessoal. Heitor, muito obrigada aqui pela sua presença, porque hoje a gente sextou. Muito obrigado, Liz. Fico agradecido. Obrigado a toda a TV Portal Centro-Oeste. É isso aí, pessoal. Que todos os nossos internautas aí tenham um excelente fim de semana. A gente vai sextar por aqui, vocês sextam daí. Obrigado. Tchau.